Olá, turminha do sexto ano, tudo bem com vocês? Boa tarde. Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Eu coloquei essa imagem, não é? Em comemoração ao aniversário de Três Lagoas, que foi ontem, não é? Dia 15 de junho. 105 anos Três Lagoas completou ontem, ok? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa, então. Olha lá, pessoal. Último poeminha, não é? Que nós trabalhamos, que foi o poema Identidade. Havia lá no poema palavras como lutador e malcriado. Eles alteravam o sentido do texto, caracterizando o cowboy e o substantivo moleque. Não está se falando de qualquer cowboy, não é mesmo? Nem de qualquer moleque. Essas palavras são chamadas de adjetivos. Então, adjetivos são palavras que modificam outras, atribuindo-lhe características. Observe no exemplo a seguir. Às vezes, sou moleque mal criado. Essa frase retirada lá do poema Identidade, né, do Pedro Bandeira, nós percebemos o quê? Que mal criado é um adjetivo, pois está modificando, não é? A palavra moleque. No poema, o adjetivo malcriado foi usado para falar sobre o moleque, então ele atribui uma característica à palavra moleque. Olha lá, turminha do sexto ano, não é? Nós vimos que os adjetivos, eles modificam, qualificam, caracterizam ou especificam outras palavras, certo? Você pode perceber, então, na atividade que vocês fizeram lá do Paulo, né, do texto que falava do Paulo, que ele tinha uma imaginação muito fértil, né? Ele havia uma expressão lá chamada gosto de queijo, né? Que a lua, ele usa essa palavra, essa expressão para caracterizar a lua. Então ele falava que a lua, o pedaço da lua que havia caído no pátio da escola, tinha gosto de queijo. Esse de queijo é uma locução adjetiva também, tá? Por quê? Ela é formada por duas palavrinhas, né? A preposição de mais o substantivo queijo, e ela está dando característica para a lua. Existem algumas locuções adjetivas que podem ser substituídas diretamente por um adjetivo. Por exemplo, pátio da escola, pátio escolar, certo? E como é que você vai saber se é um substantivo ou adjetivo? Na língua portuguesa, uma mesma palavra ela pode assumir mais de uma classificação, dependendo da frase que ela estiver. Por exemplo, uma palavra pode ser substantivo se estiver dando nome a um ser, ou um adjetivo se estiver caracterizando o substantivo. Então, por exemplo, Paulo tinha fama de mentiroso. De mentiroso, aí é adjetivo. Mas, se eu colocar um artigo, né, na frente dessa palavrinha, olha lá, e disser um mentiroso diz mentiras sem ficar envergonhado. Esse mentiroso agora virou substantivo. Por quê? Porque eu tenho o artigo na frente dele, né? Que vai fazer o quê? Vai transformar em substantivo. Certo, turminha? Agora nós vamos ler um outro poema que trata do assunto diversidade, não é? Ninguém é igual a ninguém, cada um é um jeito, não é verdade? E a poetisa Tatiana Belink vai falar disso aqui nesse poema. Ele não está completo, observe que tem reticências no início, que tem reticências que são esses 3 pontinhos no meio. Por quê? Porque são trechos do poema, o poema ele é bem mais completo. Eu vou colocar um videozinho aqui com o texto completo, tá? Então, ele diz assim, ó. Um é magrelo, outro é gordinho. Um é castanho, outro é ruivinho. De pele clara, de pele escura. Um fala brando, o outro dura. Olho redondo, olho puxado. Nariz pontudo ou arrebitado. Tudo é humano, bem diferente. Assim, assado, todos são gente, né? Então, esse poema, ele vai falar o quê? Ele vai falar a respeito da diversidade. Cada um é de um jeito, não é? Cada um é de uma maneira e nós temos que respeitar a maneira de cada um, a maneira de ser de cada um, né? Nós temos que ter respeito às diversidades, ok? Olha lá, essa é a Tatiana Belink, não é? A poetisa, é a autora desse poema que nós acabamos de ler, chamado Diversidade. Ela nasceu em 1919, na Rússia, e veio para o Brasil aos 10 anos de idade. Criou e adaptou várias obras para televisão, entre as quais destaca-se a série O Sítio do Pica-Pau Amarelo, sabiam? Entre os prêmios que ela recebeu, destacam o Prêmio Monteiro Lobato, de tradução, né, da Feira Nacional do Livro
infanto-juvenil, e o Prêmio Especial Amigo do Livro, do CBL, pelo conjunto de sua obra. É autora de mais de 100 livros, entre eles a autobiografia Transplante de Menina, Mandalix, Limericks do Bípede Apaixonado, O Segredo é Não Ter Medo e Limericks das Causas e Efeitos. Ela faleceu em São Paulo em 2013, aos 94 anos. Então, essa foi, né, a história, a biografia da Tatiana Belink, que é autora desse poema, né, Diversidade. Gostaram? Olha só, pessoal, agora vocês farão a interpretação desse texto que eu li com vocês, do Diversidade, não é? Então, fala a respeito da necessidade do respeito às diferenças, a importância de respeitar os colegas e todas as pessoas, independente da cor, característica física, etnia, posição social, não é mesmo? Então, vocês lerão as perguntas e farão a interpretação, ok? Se precisar, estou à disposição para qualquer dúvida que surgir, ok? Outra coisa importante, outro ponto importante, não deixem de colocar a data do dia de hoje no caderno, tá bom? E o tema da aula, que é o poema Diversidade, da Tatiana Belinsky, e a sua interpretação, certo? Obrigada, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.